Oi! Oi, Gi! Bom dia! Tudo Que bom? bom que a gente conseguiu conectar. Que beleza! Você tá me vendo, Gi? Não estou te vendo com aquele problema básico, Sim. mas vamos pedir para as nossas amigas aqui dizerem se elas estão nos vendo e ouvindo. Meninas queridas, Stephanie, deem aí o Conta pra gente feedback. aqui se vocês estão vendo e ouvindo a gente bem. Kelly, Ângela, Paula, todo mundo conta pra gente aqui. Eu Vamos ver acho se que elas, sim. se elas vão dar um bom. É um BO que está dando aqui no meu Instagram e de muitas outras pessoas também, né? A gente não Ó, sabe Paula falou o que que o sim, Instagram. a Stephanie Sim, ó, também falou áudio, imagem beleza. ok. Ah, então tá ótimo. Ótimo. Perfeito. Graças a Deus. Em tudo dá graças, né, Gi? Graças a Deus. Tava falando aqui. Eu vou. Eu sei que a Gi dispensa apresentações, mas vamos apresentar a Gi novamente. Né? Hoje é uma conversa de Gisele para Gisele. Faz aquela Não propaganda é? de mulher para mulher. É, De Gisele é uma, é uma giseleza, uma giselidade. é verdade. Ai, que muito que acabar em Gisele. Então, meu nome é Gisele, né? Eu sou esposa do Antônio. Nós temos 13 filhos, né? 13 aqui conosco e 3 de gestações que não nasceram, né? 13 filhos que não nasceram nesse mundo. E tem um trabalho na internet, pela providência de Deus também, não é algo que intencional, que eu estudei, que eu, enfim, né, Deus foi me conduzindo e eu estou hoje na internet falando um pouco sobre as minhas experiências de vida, com a família, com a maternidade, algo assim bem simples e bem tranquilo. Mas a família ela é a base de tudo, né? É fundamental. O seu trabalho é Sim, fundamental, Gi, com sim, certeza. E hoje aqui eu estava conversando com as meninas, né, um pouquinho antes de você entrar, que aqui o nosso perfil ele visa a formação intelectual da mulher. Quando a gente fala formação intelectual, pode assustar, mas é algo muito simples também. Né? Se sim, hoje a gente tem uma defasagem muito grande, né, do que saber fazer, é porque a gente precisou, em algum momento, uma lacuna em aprender. Né? sim. Eu, como professora, quando eu estava em sala de aula, muitas vezes eu recebia pais falando assim, ó, o filho tinha 10 anos, 11 anos, o pai falava assim, eu não sei mais o que eu faço com essa criança. Você imagina, né? É, a falta que faz ali uma Sim, formação que eu digo até mesmo de mãe para mãe, né? De perfeito, mãe para filho. E isso tudo perfeito. a gente tá querendo, assim, a nossa grande intenção aqui é sacudir essa mulherada, trazê-la de volta para essa vida mesmo de estudos, onde a vida de estudos ela tem que ser igual a vida de oração, ela tem que dar frutos. Né? Então, a nossa intenção aqui é dar frutos, é pegar a mulher pela mão do zero, né? E falar: vamos estudar, vamos arrumar um tempinho, vamos ler, vamos olhar o mundo de outra forma, vamos frequentar, Sim. perceber os lugares que nós estamos frequentando, para que a gente possa realmente construir, né, essa bagagem que a gente vai passar para os nossos filhos, certo? E hoje, Gil, eu assim quero fazer algumas perguntas a você relacionadas a essa Ótimo. própria vida de estudos, enfim, dessa rotina. Mas eu queria começar aqui, você contando para a gente qual foi o livro que marcou a sua vida. Sim. Então, eu fiquei pensando bastante nisso, né? Na verdade, eu não tenho nenhuma dúvida, eu não tive assim que, ai, qual será que foi? Tem um que foi mais. Mas assim, o divisor de águas na minha vida foi um livro que eu li na adolescência, com 14, 15 anos, né? E aquilo mudou totalmente a minha perspectiva em relação à família, em relação a mim mesma, né? Eu não tenho esse livro, Gi. Era naquela época que a gente podia pegar livros emprestados, emprestar livros, sem nenhum problema. Porque hoje em dia, né, você às vezes você empresta, você não lembra para quem você emprestou, e tchau livro, e tchau amigo. Ai, gente, vocês passam por essa experiência, né? Eu evito muito de
pedir livros emprestados ou de emprestar. Não por nada, mas porque a gente perde para quem que você emprestou, se não é uma pessoa, enfim, né? Bom, o livro que eu li foi um livro da doutora Renate Joste de Moraes. Ela é uma psicóloga e esse livro relata o trabalho de pesquisa dela. Então, ela desenvolveu uma terapia onde ela abordava, fazia algumas descobertas, né, sobre o comportamento humano, né, enfim. E aí ela documentou tudo isso no livro. Eu tenho o volume 2 dela, que é esse daqui, O Inconsciente Sem Fronteiras. Mas o livro que eu estou me referindo chama As Chaves do Inconsciente. E é interessante porque esse livro, ele fundamentou a minha espiritualidade e a minha formação de pessoa mesmo, né? Eu costumo dizer, Gi, que a coisa mais importante que Deus fez comigo foi me formar como pessoa, como gente. Né? A gente sai de um estado de não gente, de não pessoa, no sentido de estar completamente equivocada sobre si mesmo, sobre o outro, sobre Deus, sobre a própria missão. Né? Eu fiquei um tempo na minha adolescência, embora tenha nascido numa família católica, a minha formação foi da catequese paroquial. Né? Então eu recebi aquela formação ali, né? E hoje eu vejo, né, o quanto nem me formou para receber os sacramentos, quanto mais para outras coisas, né? Enfim, né? Mas isso eu não estou reclamando, não estou criticando. Estou dizendo o quanto isso me fez falta, né, como pessoa, essa formação. Mas lendo esse livro, eu me coloquei, porque ela traz nesse livro essa perspectiva, Gi, que você, independente da história que você viveu, independente das experiências que você teve, familiares e tal, no fim, é você que decide, no sentido de não uma decisão única, mas uma soma, né, de várias decisões, de várias, enfim, ser quem você é. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, né, do que ela traz no livro. Então, ela fala sobre a questão do subconsciente e tal, do inconsciente, mas ela não fala isso num sentido psicológico da coisa. Então, nesse livro, eu entendi que esse inconsciente que a doutora Renate, ela fala, é a própria alma, o próprio eu da pessoa. Não é um conjunto de registros de memórias somente. Então, o meu inconsciente é um baú fechado de memórias que eu tive lá na minha gestação, de coisas que aconteceram com os meus pais, com a minha família, depois quando eu era pequenininha, eu fui crescendo, enfim, não é isso. Ela trata o inconsciente como o próprio eu, a alma criada por Deus, e essa alma, ela tem inteligência, ela tem capacidade, ela tem vontade, né? Enfim. Por que esse livro mudou a minha vida? Né? É um livro, é uma psicóloga cristã, católica, inclusive ela foi condecorada pelo Papa Paulo VI como defensora da causa cristã. Quando você lê o livro As Chaves do Inconsciente, da doutora Renate, você compreende exatamente qual que por que não pode fazer aborto. Você entende o que é aquela pessoa de útero materno, né? Você entende que ela é uma pessoa como qualquer um dos seus filhos maiores e como você, né? Você entende isso, porque ela traz esse esclarecimento no livro. Depois, olha para você ver, né? Ali com 14, 15 anos, onde eu nem sonhava em ter família, ter filhos, me casar, Deus já me permitiu me deparar com esse conhecimento. E isso é importante a gente levar em consideração quando você esbarra aqui, por exemplo, numa live, ou num perfil, ou num livro. Então, isso não é um mero acaso, né? Então, Deus permite isso para nos ajudar, né? Em vista da missão que Ele tem para nós. E eu sempre falo isso para os meus filhos, né? Domingo ainda conversei com eles sobre isso. Nenhum de nós está assim distraído
na vida. Assim, ai meu Deus, por acaso eu sou mãe de 13 filhos. E agora? Não, Deus já foi me preparando ali desde a minha gestação, o meu nascimento, enfim, Ele já foi me dando esses recursos que eu tenho hoje para ser essa pessoa que eu sou. Sim. E é lógico, né? Eu fui aproveitando e fui desperdiçando muitas vezes. Né? Tem horas que eu lamento, desde uma coisa pequena, por exemplo, como não ter aprendido a costurar. Né? Isso, perdi tempo, desperdicei tempo da minha juventude vontade com bobeira. Não é? Se aprender a costurar. Não é? Hoje, você não perdeu tempo com bobeira, que você falou, ó, esse tempo aí, eu tinha aprendido a costurar. Tava costurando roupa para mim, para minhas meninas, fazendo reparo aqui nas coisas de casa, né? Se você precisa trocar um zíper, fazer uma barra, você passa apurado. Enfim, né? Eu tô colocando esse exemplo porque não é verdade que nós não temos recursos materiais, psicológicos, intelectuais, espirituais para cumprir a nossa missão no mundo. Então, eu sou mãe de 13 filhos e eu sei que Deus me sustenta e me assiste nessa missão, com esses recursos que Ele vai me dando através de um livro, através de uma conversa, igual você falou, né? Os lugares que a gente frequenta, as pessoas que a gente entra em contato. Então, a referência que eu tenho, que eu acesso na minha maternidade diariamente, maternidade sim, né? Eu falo na minha vida, né? Que eu não sou separada da minha maternidade. Isso daqui eu estou exercendo a minha maternidade, isso daqui é a minha vida. Não, né? A minha vida é isso que eu estou vivendo. Sendo mãe, sendo esposa, enfim, estando aqui na internet, essa é a minha vida. E eu não estou desassistida nisso, né? Então, a minha referência é esse conhecimento que o livro da doutora Renate me trouxe e uma pessoa, uma mãe, né, que eu tive a graça de conhecer, uma mãe de 6 filhos, né, que ela morou um tempo aqui na minha região, e eu tive esse contato com a pessoa dela. Isso me inspirou profundamente a ser quem eu sou. Né? E é lógico, né? Quem eu sou quem Deus criou, né? Deus, na verdade, já designou isso. Mas eu pude me afirmar, me inspirar, talvez, né? Não sei, ter ela como referência, né? Porque ela era uma pessoa que enfrentava as situações da vida, as situações difíceis, dificílimas, por sinal, com alegria. Né? Aquela pessoa que você não encontrava ela lamentando profundamente, né? Olha que pessoa sem sorte que eu sou. A doutora Renate fala que você, a partir do momento que você vai tomando essas decisões de amar, né? No fim é isso. A partir do momento que Deus me criou, colocou lá no útero da minha mãe, através daquela união, né, dos meus pais e tal, desde aquele momento eu já fui tomando decisões sobre mim e sobre a vida. Deixa eu só dar um... Vai sim. Ai, meu Deus, eu tô com os convidados aqui, tô meio improvisada. Bom, e aí a doutora Renate, ela fala isso. Então, por exemplo, eu tô lá no útero da minha mãe, fui concebida. E aí, vou dar um exemplo, né, do conteúdo que tem no livro. É claro que tem todos os detalhes científicos que vocês vão encontrar lá, né, as meninas que quiserem ler, vocês vão encontrar todos os detalhes, todos os detalhes filosóficos. Inclusive, ela faz muita referência ao Viktor Frankl lá no livro. Então, é um conteúdo, assim, de muitíssimo, altíssimo nível, né? E aí, ela vai dizendo assim, então, naquele momento, você vai tomando decisões sobre si mesmo, sobre decidir amar ou não, decidir, enfim. Por exemplo, a primeira decisão importante, né, que você tem ali no útero materno é de se reconhecer como filho de Deus, né, como quem te trouxe à existência. Né? Então, isso é uma coisa maravilhosa, eu estou existindo aqui, alguém me chamou à existência, e é Deus. Então, a primeira coisa que nós somos chamados é a estar agradecidos a Deus pela oportunidade de existir.
e existir nessa família, evidentemente, com esse pai e com essa mãe, que foi o próprio Deus que escolheu. Então, estar reconciliado com a sua família de origem, com essa vontade de Deus para mim, para nós, né, que é essa primeira escolha que Deus faz, né, desse pai e dessa mãe e dessa circunstância de existência, é fundamental. Fundamental. Então, eu pude olhar, porque eu achava que os meus pais não eram bons pais. Né? O meu pai e minha mãe, eles tinham um casamento muito conturbado, de muitas brigas, de muitas discussões, né? Então eu achava assim, puxa vida, eu poderia ter nascido numa família melhor, de um pai e de uma mãe melhor. E no fim, Gi, né, isso é um ato de soberba, me achando melhor do que o meu pai e a minha mãe, né? Me achando superior a eles. Então, imagina eu, uma pessoa tão elevada, tão boa, nascer desse pai e dessa mãe tão miserável, no sentido de ter muito pouco a oferecer. Eu, sinceramente, cheguei a essa conclusão, que eu achava isso. Eu me achava a boa. Né? Isso é um ato de soberba. Né? O ato do próprio Lúcifer, né? De se achar superior a Deus. Né? Então, o livro ele foi me ajudando a enxergar isso. Então, quer dizer, o meu pai e a minha mãe tiveram atitudes para comigo que eu achei que eu não me sentia amada, que eu não me sentia acolhida por eles. Mas isso foi um sentimento meu. Então, não é que a minha mãe teve determinada atitude porque ela não me amava, porque ela queria me destruir, queria acabar com a minha vida. Não, porque realmente era o que ela podia ser, o que ela podia oferecer. Né? E isso o livro vai trazendo esclarecimento, porque você vai olhar e vai pensar, puxa vida, como que a minha mãe foi criada? Qual que era a referência espiritual e psicológica e de amor que ela tinha? Né? E aí você começa a justificar o outro, né? O outro, no caso, o meu pai e a minha mãe, né? Que eram as pessoas que eu julgava, né? Que eu me achava. Porque não pensem que vocês... mas a minha mãe... Tem muito isso hoje, Gi. Minha mãe é narcisista, era uma pessoa má, que me fazia o mal. Ok. Mas o que a história de vida dessa sua mãe, que levou ela a esse comportamento, a essa atitude de vida, provavelmente, se você tivesse vivido da forma como ela viveu, você seria igual a ela, ou talvez pior, né? Eu não estou dizendo que... eu não estou dizendo assim, não, você tem que aceitar tudo, né? É isso aí mesmo, não. Mas você precisa justificar. Né? Não justificar sendo o bom. A minha mãe é ruim mesmo, fazer o quê? Né? Vou me virar e tentar ser melhor. Não é isso. Estar realmente reconciliado, não se achando superior. Olha, se eu tivesse vivido como a minha mãe viveu, eu com certeza eu seria como ela é. E de fato, né, essas condições, essa circunstância de vida, no caso, né, que eu falei aí, uma mãe narcisista, né? Vamos colocar esse termo aí. Isso já faz de você uma pessoa problemática, né? Olha para si mesmo, olha os julgamentos que você tem, né, sobre a vida, sobre o outro. Isso já tá, você já tá dando problema, né? Imagina se você tivesse tido e não é só olhar a história no ponto de vista, Gi, você é historiador, você sabe disso, do ponto de vista do que te foi relatado. Não, mas a minha mãe, ela viveu num ambiente de amor. Né? A minha avó era uma pessoa boa para ela. Você não sabe. Você não sabe da missa à metade. Você não sabe o que se passou ali dentro daqueles corações, enfim. Né? Então, às vezes a gente olha os fatos relatados, né? Eu posso contar o que eu quiser da minha vida e da vida dos meus filhos. Né? O meu filho mais velho, ele foi acolhido. Aí, do ponto de vista dele, não é bem assim. Esses dias eu até vi um meme, Gi, falando assim,
como a minha mãe acha que foi a nossa infância. E aí a mãe cuidando, alimentando, não sei se você viu isso aí, ela né, se dedicando, fazendo o serviço de casa, fazendo comida lá. E aí aí a pessoa dizia assim, e do meu ponto de vista, aquela mãe estressada, brava, dando bronca, punindo, sabe assim? Aham. Então, como que é? Os dois lados da história, né? Moeda, né? Né? Porque tem o ponto de vista de quem viveu aquela história, né, sob uma perspectiva, o ponto de vista de quem conta aquela história, né, que ela buscou ali os fatos que ela considera que completam aquele relato. O que eu estou querendo dizer, Gi? Que independente de tudo isso, né, não, mas isso não justifica, né? Não justifica esse comportamento dela. Ok, não justifica, mas também a forma que você está julgando também não justifica, né? Porque ela foi má comigo. Ok, né? Então, a que você é chamada? A amar, a dar a vida, a carregar sobre si os pecados dos outros, né? Não nesse sentido concreto. Quem são os outros, né? Quem é o próximo? O teu pai, a tua mãe, a tua família de origem. Então, eu não vejo possibilidade de uma pessoa ser feliz assim, fazer a vontade de Deus, essa é a felicidade que eu estou me referindo, né? Fazer a vontade de Deus no seu matrimônio, na sua vida familiar, sem estar reconciliada com a sua família de origem. E o livro da doutora Renate, ele me trouxe essa possibilidade de não me achar superior. Nem a minha avó, nem a minha mãe, né, nem ao meu pai, enfim, né, de ver, bom, eu tenho meus problemas aqui, né, eu tenho meus pecados aqui, eu tenho as minhas escravidões aqui, né, eu tenho os meus vícios aqui. Então, isso só por isso, eu já não tenho que estar julgando. Mãe, brigadão por você ter me dado, transmitido a vida, ter me gestado. Beleza, tô aqui, vamos embora, né? Vamos viver a vontade de Deus, né? Então, e a respeito, Gi, né? Só para arrematar, né? O que você falou que eu acesso no dia a dia, né? Esse conhecimento do livro. Então, a doutora Renate, ela fala que desde o momento, e isso que a igreja também nos ensina, o momento da concepção, Deus cria uma alma, Deus cria a pessoa mesmo que o corpinho dela não está crescido, que ela não tem ainda capacidade de sobreviver fora ali do útero materno, né? Fora do corpo da mãe, mas ela já é uma pessoa do jeito que Deus pensou, uma pessoa perfeita, completa, com todas as suas potências, né? Então, daquele momento, né, e esse é o conhecimento que eu acesso no meu dia a dia, eu já considero aquele filho da maneira que eu considero os outros, ou pelo menos eu busco considerar. De que forma? Então, tô grávida, né? Bateu lá aquelas duas linhas do palito. E muitas de nós somos invadidas por sentimentos assim negativos, né? E isso não é um julgamento, tá? Você pega aquele positivo, primeiro, segundo, talvez o primeiro filho seja um pouco mais sutil, mas 10º filho, 8º, 3º, 4º, os primeiros sentimentos que vêm, né? A primeira, né? Ela talvez seja uma coisa negativa, de preocupação, de medo, muitas vezes desespero, né? Eu recebo muitos relatos assim, né? Estou desesperada. E isso se deve também à nossa formação, né? O que a gente cresceu ouvindo? Esses dias eu vi a Marília Rebouças falando uma coisa que me chamou muito a atenção, Gi. Ela falando assim, muitas mulheres, quando pegam lá um resultado de positivo, né? Estou grávida, ela bate aquele desespero, às vezes sem nenhum motivo, muitas têm motivo, né? Às vezes um motivo de saúde, ou algo assim que realmente ela precisa fazer um esforço para estabilizar o raciocínio ali, né? Opa, peraí, eu tô achando que esse filho é um problema para mim, mas quem é que mandou quem é que criou essa pessoa e colocou aqui no meu útero? Não foi Deus, né? Deus não é bom, Deus faz coisas boas, Deus quer o meu bem, Deus me ama. Então, né, você
estabiliza e se situa, né? Mas, e a Marília dizia assim, muitas mulheres iniciam a sua vida conjugal, né, sua vida sexual na adolescência, naquele namoro ali, né, enfim, inundada lá pelos hormônios e já desamparada, talvez de uma formação, etc, etc, várias razões. E aí o medo dela é uma gravidez. Deus o livre de aparecer grávida lá com 15, 16, 17 anos. Então ela passa a adolescência inteira cultivando no seu interior, na sua alma, esse medo de uma gravidez. E aí quando ela se casa, adivinha só, né? Adivinha só o que criou raízes? Esse medo. Meu Deus, eu tô grávida. E aí como é que eu vou contar para minha mãe? Mas espera aí, minha amiga, a senhora é uma senhora casada, né? Você tem aí a sua família, o seu marido. E qual é o problema de você anunciar uma gravidez, né? Parentes, estou grávida. E os parentes, tá grávida. Porque ela deve ter feito uma coisa muito errada para parecer grávida, Gi, né? Imagina, olha, essa mentalidade que foi cultivada ali na adolescência por uma vida desregrada. E eu quero deixar bem claro que isso não é um julgamento. Sim. Eu estou apenas esclarecendo o que esse conhecimento do livro traz. Como que esses problemas, eles vão criando raízes na nossa alma. E é difícil arrancar uma planta quando a raiz dela está funda, né? Uma tiririca, né, que é fácil, você vai puxando, puxando, puxando ali, né? Uma hora aquilo ali, né, aquilo não tem raiz. Mas uma planta com raízes profundas, você tem que cavar. Você vai ter que, às vezes, bater a enxada ali para tirar aquilo inteiro, né? Então, não é fácil isso. E eu tô dizendo isso para vocês porque talvez seja olha, Gisele, eu tenho medo da gravidez. Eu tenho medo do parto. Então, tudo isso tem uma raiz na nossa alma que foi sendo cultivada, muitas vezes, sem a gente nem se dar conta. Outro dia, eu vi uma amiga relatando, a mãe de uma amiga minha, a mãe dela, uma senhora já de uns 60 anos, e ela disse assim, o parto normal é como alguém enfiar uma faca na sua barriga e ficar rodando a faca. Gi, olha, Gi, presta atenção. Você imagina uma criança, uma menina, uma moça ouvindo isso. Dor do parto. Imagina, Gi, pega a peixeira, enfia no bucho e fica ali. Gente, qual é o imaginário que vai ser saudável com esse tipo de relato? Né? Isso que você falou de se alimentar, né? Cuidado com a formação que você recebe. E é lógico que essa mãe não tinha a intenção de destruir o imaginário da filha. Tanto que essa minha amiga, ela tem pavor de parto. Ela não quer nem saber quem que inventou o parto normal. E aí, quando eu ouvi a mãe dela dizer isso, eu compreendi. Falei, puxa vida, se eu fosse criada num ambiente onde eu ouvisse isso desde pequena, imagina que coisa pavorosa, né? Imagina. Então, o livro da doutora Renate traz isso. E aí eu procuro reconhecer já, opa, tô grávida, posso estar numa situação delicada psicologicamente, talvez espiritualmente, tô aqui meio abaladona, mas vambora acolher e amar, porque esse é o meu papel. Né? Esse bebezinho tá vindo com a missão de ser amado. Né? A missão dele é amar e ser amado, e a minha missão também. Então, a nossa missão se encontra nesse ponto. Né? Ele quer ser amado e eu preciso amar. Então, casou, né? Não tem algo mais perfeito do que isso. Alguém que deseja ser amado e alguém que é chamado a amar, né? Sim. E aí, Gi, isso às vezes precisa de esforço. Isso não é uma coisa natural, né? Olha, com tantas como é que se diz? Com tantas narrativas, com tanta coisa que você ouve contra os filhos, contra a família, contra a maternidade. Você está sendo bombardeada disso. E aí você precisa realmente fazer um esforço, né, de arrancar essa planta, de arrancar essas raízes ruins ali da tua alma, né? E realmente plantar coisas boas, e que essas coisas boas também criem raízes,
né? E aí eu faço sempre esse movimento, né? Então, com coisas que são acessíveis a mim. Então, o que eu posso fazer no momento que eu recebo um filho, recebo uma gravidez? Bom, estar em comunhão com meu marido. Porque eu sei que é importante para o meu filho, o pai e a mãe é o chão emocional e espiritual que a pessoa pisa, né? Então, eu procuro, e aí, muitas vezes, parece que acontece um movimento contrário, Gi. Você começa a ficar nervosa, os seus hormônios começam a bagunçar, e aí a tendência é criar uma crise conjugal ali, no início da gravidez. Olha para você ver como que o demônio também se aproveita disso, né? Essa natureza, o nosso corpo que vai sendo modificado para gestar, acolher e cultivar uma vida, ele também, né? Ele vai mudando, vai, né? Essa alteração você sente, né? E aí você bota toda a sua ira, que era para gestar, né? E ter essa força de aguentar os enjoos, né? Enfim, né? De fazer as mudanças necessárias, você bota essa ira toda contra o teu marido, e aí dá ruim, né? Que aí o homem não vai entender direito. Peraí, calma, o que está acontecendo aqui? Tá vindo um filho, que é um benefício de Deus para o nosso matrimônio, mas a coisa desandou, e aí esse marido nem vai mais querer. Não, eu não quero passar por essa experiência novamente. Então você vê, algo que Deus permite essa alteração hormonal no corpo da mulher para que uma pessoa possa crescer ali. Imagina, né? Uma pessoa, né? Olha para mim, para Gisele, né? Para as pessoas que estão aí na rua, elas foram crescidas dentro de um útero. Então, realmente, o corpo precisa ser modificado. Começou lá na adolescência, com a menstruação, com a alteração hormonal, com as espinhas, né? O teu corpo foi sendo preparado para nutrir uma vida. E junto com isso, o seu espírito também, né? E aí, eu vou fazendo, sabendo disso, que esse meu filho é afetado, experimenta. Discutir com o teu marido, brigar, quebrar o pau na frente dos seus filhos, para você ver como é que eles ficam, né? Tudo aquilo que você às vezes não para pensar que afeta o seu bebê de útero, o seu filho sendo gestado, afeta igualmente os outros. Você é professora, Gi, você percebe aquela criança que vive num lar conturbado, onde tem violência, você percebe como essa criança é afetada na sua aprendizagem, no seu desenvolvimento emocional. Isso para falar o mínimo, né? Isso para não dizer, olha, essa é uma criança que vive doente, né? Repara, quando você está passando por uma crise conjugal. Se você tem filhos pequenos, observa qual é a frequência que eles adoecem, né? Que é a forma deles reagirem, como eles estão, como eles ficam mais manhosos, como eles têm dificuldade do sono. E eu não estou dizendo isso para semear a culpa no coração de vocês, para semear, como é que chama, o remorso. Ai, meu Deus, que mãe ruim que eu sou, que esposa ruim, que família ruim. Epa, para com isso, né? Remorso é coisa do demônio. O demônio tem remorso, porque ele sabe que ele não pode voltar atrás, ele não pode retomar, não pode recomeçar. Beleza, deu ruim, eu me equivoquei muito, né, na minha vida conjugal aqui, né, talvez não parei para agir de uma maneira egoísta, assim, parar para pensar nos meus filhos, né, o quanto os afetava. E eu digo isso, Gi, como uma criança que foi criada num lar onde tinha muita briga, muito confronto do pai e da mãe. Mas isso era algo, Gi, normal. Todos os casal brigavam, quebrava o pau. Às vezes na frente dos filhos até, né? E o quanto isso me fazia sofrer. O quanto interiormente eu ficava assim, meu Deus, eu ficava assim, pedindo, né, para que alguém parasse aquela discussão, né, daquelas duas pessoas que deveriam se amar. Eu não me sentia segura, me dava medo, me dava insegurança. Como até hoje eu sou uma pessoa insegura, eu sei que eu tenho que combater. Eu sei que eu preciso realmente me firmar. Olha, a minha segurança está em Deus. Meus pais fizeram o que foi possível. Agora,
né? A minha segurança está em Deus, procuro me assegurar em Deus. Nesses momentos de insegurança, de, né? Ai meu Deus, será que eu sou capaz? Né? Será que eu vou dar conta? Né? Vou dar conta, né, Gi? Toda essa insegurança que a gente tem, ela se dissipa no amor de Deus. Olha, eu acho que eu não vou dar conta. Eu acho que eu não vou dar conta de cuidar de 2 bebês, de uma gravidez de gêmeos. Mas Deus acha. Então, beleza. Ele vai me assistir nisso aqui. Mas isso não é tão simples assim, tá? Falar é fácil, né, Gi? Então, assim, você saber também, né, buscar esse, agora a gente está falando do estudo, buscar esse conhecimento do psicológico humano, mas de uma maneira saudável, né, sem buscar essas invenções malucas, né, essas coisas. Não, eu estou falando de uma maneira, você saber o que é um ser humano psicologicamente, né, você saber o que quais são os problemas que acarretam determinadas faltas. Por isso que a gente busca aqui uma vida familiar. Porque isso faz bem. O pai e a mãe se amar faz bem para os filhos, né? E aí eu busco isso, Gi. A cada gestação, a cada nascimento, a cada bebezinho recém-nascido, você quer ver o pau quebrar, né? E isso é relato de amigas próximas no puerpério. Aí você fica chata pra caramba, o seu arrumando confusão à toa. Tem casamentos que entram numa crise profunda, porque existe uma abstinência ali, uma abstinência sexual, que, querendo ou não, é um pilar ali do afeto, da percepção de afeto masculina, né? Sim, minhas senhoras, o homem se sente amado na intimidade, né? Eu sei que isso, as feministas pulam dessa altura, né, Gi? Pula dessa altura. Quando você fala que a intimidade conjugal, ela é um benefício para pro homem, pro marido. Pro homem não, né? Pro seu marido, né? A gente tá falando aqui da nossa vida. Então, para o meu marido, experimenta, né? Experimenta essa abstinência. O homem fica irritado. Ele precisa combater também, ele precisa se converter também. Né? Então, realmente, é um momento delicado, que existe toda uma adaptação física, o povo já não dorme direito, tem aquele bebezinho chorando, tem as cólicas. Vocês estão entendendo? Essas situações todas que parecem ser desfavoráveis para o vínculo conjugal, elas são justamente o favor. Olha, nessa hora que a coisa tá feia, eu e meu marido, a gente se junta e vamos enfrentar isso aqui junto. Então, quem é que separa um casal que passa um puerpério? 2, 3, 13. Pode acontecer. Pode, claro que pode, né? O demônio tá aí para isso, para destruir a família. Mas veja, o quanto isso nos fortalece. Uma situação financeira difícil, Gi. Não tem dinheiro para pagar as contas. Olha, meu marido, nós estamos aqui. O que eu posso fazer para ajudar? Olha, eu vou melhorar a renda, vou melhorar também, porque às vezes quando o casal está com uma crise financeira, a primeira coisa, tem leite e pãozinho lá na sacola, pode pegar. A primeira coisa é a cara de bunda. Né? Tá aquela mulher lá com a cara amarrada. E eu não tô falando isso sem conhecimento de causa, tá bom? Tá? Acabar a fralda, não ter uma mistura, não ter o dinheiro para pagar uma luz, acabou o combustível, a gente já se fecha, já fica preocupada, já começa a estressar, né? E aí você vai estressando ali os filhos e vai estressando o marido. Então, o que poderia ser um momento de estreitar os vínculos, olha, a coisa tá feia, meus filhos. Vamos sentar aqui, vamos pedir a Deus, para Deus providenciar, iluminar a nossa família. Nós estamos passando um pouco de apuro e a mamãe e o papai sabem que Deus vai providenciar. E não semear a instabilidade também, né? Deixa a luz acesa, vai cortar, vocês vão ficar no escuro. Né? Não cuida de não sei o que vocês vão ficar sem, né? Isso desestabiliza também as crianças. Mas olha, Deus não nos deixa faltar nada. E mesmo aquilo que nos falta, nós somos agradecidos pelas tantíssimas outras coisas que nós temos. Né? Hoje não tem carne, mas nós temos aqui o arroz, temos feijão, tá todo mundo aqui, né? Olha aqui, enfim,
né? Todo mundo acordou, tá saudável. Ah, tá doentinho, mas nós estamos aqui junto. Mamãe e papai tá aqui. Você tem alguém para cuidar de você, alguém para rezar por você. Enfim, né? Sempre trazer essa estabilidade. Vamos dizer assim, trazer o chão para as crianças pisarem, né? Outro dia o Antônio fez uma piada assim. Fez uma piada não, né? Aquela coisa de homem. Apaga essas luzes, senão eu não vou pagar, vai vir caro, vocês vão ficar sem. E aí, não sei quando mãe, vai ficar sem luz? Ela já vê assim, com os olhinhos arregalados, né? Tava de noite. E aí, na mesma hora, ela já pensou, meu Deus, vai ficar escuro. Como é que é isso? Falei, não, tem que apagar, nós não estamos usando. Enfim, entende? Como uma coisa pequena pode semear algo que você não quer. Não é a minha intenção, nem do Antônio, desestabilizar as nossas crianças, deixar elas com medo, deixar elas apavoradas. Não é a nossa intenção. Mas às vezes uma fala assim, ela desestabiliza. A Gisele, então eu tô lascada, porque volta e meia eu falo um monte de coisa, coitado dos meus filhos. Só que ao mesmo tempo que você fala algumas coisas sem pensar, você também fala outras. Meus filhos, vamos agradecer esse alimento? Senhor, obrigado por esse alimento, providencia os que não têm. Isso você estabiliza os seus filhos, simplesmente rezando antes de comer. Meus filhos, vamos agradecer a Deus por esse dia, vamos deitar, pedir ao nosso anjo da guarda uma noite tranquila. Você estabiliza os seus filhos. Olha, Deus está aqui comigo, meu anjo. Eu vou dormir, mas o meu anjo vai ficar aqui acordado do meu lado. Então, isso é uma forma de estabilizar. Então, não é um movimento psicológico gigante, que a gente precisa fazer. Não. É simplesmente pegar aí, obedecer aquilo que a igreja já nos ensina, a oração, né? Nesse tempo de quaresma, principalmente. Eu e o Antônio, a gente discute sim. As crianças me veem, às vezes, com a cara amarrada, emburradinha. Mas eles também veem o Antônio e eu rezando. Né? Às vezes, levanta cedo, nós dois, reza. Né? Ao mesmo tempo que acontece ali a desavença, acontece também o perdão e a comunhão. Né? Não de uma maneira estereotipada, né? Eles veem o apuro que é para a gente se arrumar, para chegar na missa no horário certo, mas eles veem a gente sempre lutando para ir, né? Sem desistir. Embora pareça uma coisa difícil, às vezes atribulada, né? Sair de casa com criança pequena, chegar na missa eles vão bagunçar, né? A gente vai ter que sair um pouquinho, vai ter que, né, acalmar ali aqueles pequenos. Mas veja, eles nos veem perseverando. Vê a gente murmurando também, mas vê a gente bendizendo a Deus, né? Então, isso é importante. Essa formação, a doutora Renata, ela não separa o psicológico do espiritual. Ela não separa isso. Ela não coloca assim, eu vou num psicólogo, né? Vamos dizer assim, né? Eu vou fazer uma terapia com um psicólogo que não. Eu não falo de religião, né? Aqui eu só vou abordar a sua questão psicológica sem falar religião, que eu digo assim, né? Da sua espiritualidade. Não, isso não pode ser separado. Inclusive, ela fala que os pecados, né? O pecado, o rompimento com a graça de Deus, ela é um problema para a terapia. Então, assim, no primeiro livro dela, ela fala isso. Tem pacientes que ela falava, meu filho, faça uma confissão geral e depois você volta para a gente continuar o atendimento. Entende? É esse nível de conhecimento que eu estou falando, né? Eu não estou falando, você psicologicamente é uma coisa, né? A espiritualidade, não. Né? Você é esse ser completo, né? A sua alma, ela está ali com, né, a psique, né? Enfim. Eu não sou psicóloga, eu não tenho, né, o conhecimento, mas o livro, e aí ela faz uns relatos clínicos, sabe, Gi? Ela Sim. conta relatos de alguns pacientes ali, né, da prática dela, e aquilo ajuda demais, né? Aquilo ajuda demais a gente a ver, puxa vida, essa situação que parecia ser tão simples para, né, como essa pessoa problematizou. Então, por exemplo, assim, né? Um exemplo, né? Lá no livro tem um relato semelhante, né? Não vou lembrar certinho, mas a mãe está grávida. E aí ela vai dar a notícia para o pai, e aí o pai diz assim, mas como é que nós vamos fazer para acolher mais um filho agora? E o pai estava se referindo ao espaço da casa. Estava se referindo assim, nossa casa é pequena, como é que nós vamos fazer?
Ele estava ali confabulando, pensando, né? E aí aquele bebê de útero materno pegou aquela situação e pensou, puxa vida, os meus pais, eu não devia existir agora. Os meus pais não têm como me acolher. Né, eu estou dizendo isso, Gi, só para exemplificar. Como às vezes a gente fala as coisas pelos cotovelos, sem parar para pensar. Bom, como é que eu vou fazer para cuidar de mais um filho agora? Essa não deve ser o primeiro movimento. O primeiro movimento bom, eu não tenho um quarto que dá para mim instalar, né, fazer um quarto para o meu filho. Mas aqui nesse cantinho cabe o Moisés. Então, ao invés de ficar pensando, ai meu Deus, a minha casa é pequena, onde é que eu vou colocar esse bebê? Né? Tem gente que faz isso. Eu não estou julgando, tá? Eu só estou falando isso para ajudar. Né? Então, onde é que eu vou colocar esse bebê? Ou às vezes algum parente chega, né, e fala, como é que vocês vão criar? Como é que vocês vão cuidar? E aí você pode afirmar isso dizendo, olha, o que precisa para criar um bebê? Não é um peito? Eu tenho 2. Né? Objetivamente, o que precisa? Né? O que precisa? Bom, põe uma roupinha? Bom, roupinha é o que mais tem nesse mundão de meu Deus. Só se abrir a boca, tô grávida de uma menina. Ó, já vem uma sacola daqui, outra dali, um pacotinho. Então veja, eu tô falando, isso é difícil para uma grávida, tá? Eu sei que isso é difícil, porque eu já fiquei grávida bastante vezes. A objetividade, né? É difícil isso. Mas bom, o que eu preciso para acolher esse bebê? Bom, eu preciso gestar, eu preciso me alimentar bem. Comer, eu já estou comendo mesmo, né? Eu vou continuar, vou escolher uns alimentos melhorzinhos, né? Diabetes gestacional, pressão alta. Ai, meu Deus, eu tô com a pressão alta, né? Bom, eu vou tratar. Se eu tivesse com pressão alta sem estar grávida, o que eu ia fazer? Não ia tomar um remédio? Não ia mudar alguns hábitos? Então, procurar ser o mais objetivo possível, sem ficar problematizando a existência daquela pessoa. Eu estava aqui pensando, aí já estou falando demais, mas eu já vou terminar. Eu estava aqui pensando, quando as minhas crianças chegam da escola, Gi, eu procuro fazer um lanchinho para acolher eles. Como é que foi? Então, quando você tá grávida, né? Pega ali o seu positivo de gravidez, e aí você começa a dar desespero, a preocupação, começa a pensar todos os problemas que você que possíveis com a chegada daquele filho, né? Então, uma forma de pensar objetivamente. Bom, os meus filhos chegam da escola, primeira coisa, eu vou acolher. Que bom que eles chegaram. Que bom que eles estão vivos, estão bem. Então seria algo semelhante eu dizer assim, chegaram, né? Tipo, puxa vida, né? Para me atrapalhar, para tumultuar, né? Essas crianças chegaram da escola, olha, não, eu estou agradecida. Que bom que eles chegaram bem. Como é que foi? O que vocês aprenderam? Mãe, machuquei aqui meu joelho. Puxa vida. E aí você vai ali, dá o que comer, guarda o tênis, guarda a mochila. Você acolhe. Você acolhe. Então, esse livro da doutora Renate me ajudou a ter isso como um valor, um pilar para mim, né? Para mim e para o Antônio, lógico, né? Ajudando o Antônio nisso, né? Sempre. Mas de acolher os meus filhos, seja qual condição de saúde financeira, né? Qualquer condição, bom, eu vou acolher. Mas a minha casa é pequena, ok. O bebê é desse tamanhiquinho, entendeu? Ele não vai ocupar um cômodo todo, ele não vai ocupar uma casa inteira. Mas eu não tenho armário para guardar as roupas. Vou arrumar uma caixa organizadora, ou uma caixa, enfim. Graças a Deus, sempre me deu. Eu tive isso, Gi, de criar as coisas, assim, sabe? Bom, eu não tenho um guarda-roupa para colocar roupa para meus bebês. Uma vez eu peguei um armário de cozinha, sabe esses armários de parede? Sim. Comprei no Móveis Usados um armário de cozinha, porque o espaço que eu tinha no meu quarto era uma parede. Aí eu coloquei um bercinho pequenininho, um Moisés, e 2 portinhas do armário de cozinha. Eu ainda tenho esse armário. Passei uma cola na porta do armário, colei aqueles guardanapinhos de decopagem decorado. Rosinha, ficou a coisa mais linda deste mundo. O bercinho embaixo e aquele armarinho para pôr as roupas da Catarina na época, né? Que eu tinha pouquíssimo espaço. Mas assim, o que ao invés de eu murmurar, né? Claro que eu tive um movimento de murmuração, né? Pensei, meu Deus,
Já sei como que eu vou fazer. Ao invés de procurar no Pinterest aquele quarto bonitão, né, com os armários, o berço planejado, não. Na verdade, a gente digita lá, quarto de criança com pouco espaço, quartinho de bebê, aí você vai olhando. Então, entende? Aquilo que antes era um problema, na verdade, é a solução. Bom, eu tenho pouco espaço e tenho um bebê. Né? Então, como é que eu posso casar essas duas coisas para ficar... Eu estou dizendo isso, né? Não é tão simples assim, né? Até meio chulo esse jeito que eu estou falando, né? Mas entende? Então, é o conhecimento desse livro. E outra... E aí, junto com isso, Gi, esse livro que eu recebi da Patrícia, como que é o nome da editora? Peraí que eu vou achar aqui. Mater Verbi. Esse livro é um livro infantil, né? Que é o segundo livro da minha vida. É um livro infantil. E aí, você já leu ele, Gi? Mostra. Não. Levanta um pouquinho. Antes de nascer. Ô, Gi, esse livro, ele coloca assim, ó. A primeira folha do livro. Nunca li. Você já leu? Ele fala assim, Gi, ó. Quando eu era muito, muito, muito pequeno, ainda crescendo na barriga da minha mãe, perguntei para Deus, quem eu vou ser? Né? Então isso estreita aquilo que eu falei do livro da Renate, dessa relação do bebê de útero materno com o seu Deus criador. Ele sabe que foi Deus. E aí o livro todinho, Gi, ele vai narrando a conversa desse bebezinho. Não sei se tem alguém aqui que já leu. A conversa desse bebezinho com o Deus Criador. É lindo. Você vai ler e chorar no final. Né? E aí no final do livro, né? Estou dando spoiler, né? Tem gente que não gosta, mas não custa. O livro, olha, a resposta. E aí Deus responde para ele, ó. Eu estou sempre com você. E aí vai dizer assim, ó. Você é a pessoa muito importante que eu sempre amarei, né? Então, eu não vou contar todo o livro, eu queria que vocês lessem, da editora Mater Verbi. Olha passou só, o tempo, depois né? eu vou pedir que você me mande todos os nomes dos livros que você citou. Foram 3, 2 da Renate, mais esse daí, para eu poder colocar depois aqui nos stories, tá bom? Hoje tem uma moça comentando aqui, ó. Estou fazendo isso agora. Casa com um quarto. Olha lá, Gi, tá vendo? Sim, fiz. Olha aqui o que ela escreveu. Você tá vendo? Deixa eu te contar uma coisa, Gi. O meu celular deu o mesmo problema que o seu. Você tá com a tela escurecida. Só que eu tô com um segundo celular assistindo a live por esse segundo celular. E tá dando certo, né? Tá dando certo. Deu match aqui, deu certo. Mas a Yasmin, né, tá falando que ela tá com uma casa com um quarto, né? Fiz no nosso quarto das crianças e vou comprar uns retalhos e decorar o quarto. Crianças na rede, com tecido, vou fazer uma cabeceira de cama. Show! Maravilhoso! Vocês não imaginam o quanto isso é. Inclusive, a doutora Renate, ela fala no livro que a criança, depois, ela percebe esses movimentos de acolhimento. Ó, o bebê de útero materno, você sabe aquela mãe fazendo sapatinho de tricô antiga? Ela tá grávida, começa um sapatinho de tricô. Esse movimento de se conectar com a gravidez, acolher a gravidez, fazendo com palavras e ações é fundamental. É igual você fazer uma festinha de aniversário para o teu filho. Então, é o aniversário dele. Mas eu não tenho dinheiro para contratar um painel. Faz um bolo de massa pronta ou, né, um bolinho simples em casa. Coloca uma vela. Canta parabéns, faz ali, né, envolve a criança na preparação para você ver o impacto emocional que vai ser muito maior do que essa frustração boba de não ter o recurso ideal, né? Então, meu filho, eu estou celebrando esse ano, mais um ano que Deus permitiu você aqui com a gente. Que alegria! Né? Vamos comer esse bolo, vamos agradecer a Deus pela sua vida aqui com os teus irmãos. Olha que coisa profunda. Mesmo que não teve o painelzinho, mesmo que não teve um presente chique, mas esse movimento físico, espiritual, emocional. Meu filho,
que grande alegria o dia que você nasceu, né? Conta para sua criança, né? Vai afirmando para ela. Eu sempre faço isso com os meus filhos, Gi. Eu falo assim, a essa hora você ainda não nasceu. A mamãe estava no hospital esperando. Aí, às vezes, por exemplo, o último que fez aniversário, deixa eu ver quem foi. Eu nem lembro, foi em janeiro? A Mariana. A Mariana fez aniversário dia 2 de janeiro. Eu falei, Mari, contei para ela a história. Era para você ter nascido no dia do Natal, mas eu acho que você queria ficar mais, passar com a mamãe, passar o Natal em casa. Sabe, eu vou contando sempre, colocando uma luz na história. E não é inventar e nem romantizar igual o povo. Tem uma birra de gente que reclama disso, Gi, porque você não pode falar nada de bom que o povo já fala que você romantiza, que você vive fora da realidade. Mas veja, ao invés de eu contar para ela o quanto foi sofrido o parto, que eu passei tanta dor, que eu tive que induzir, que chegou 41 semanas, eu coloco uma luz naquilo ali, né? Que é o que Deus faz conosco. Ele coloca uma luz na nossa vida, na nossa história. Olha, essa história que parece difícil, minha filha, eu estou aqui com você, né? A cruz não é eterna, mas a ressurreição é eterna. Esse sofrimento da sua vida, que foi uma cruz, não durará eternamente, né? Na cruz tem a ressurreição, que é eterna. Quem ressuscita não morre mais, né? Essa é a verdade. Nós estamos para celebrar isso na Páscoa. Então, poder transmitir isso, essa eternidade para os filhos. Minha filha, você nasceu, você era miudinha, eu contando para ela, e ela ficou maravilhada. Foi um aniversário simples, sempre né? A gente faz um bolinho, nunca passa batido. Que não, às vezes não dá, o Davi, por exemplo, ele não é chegado em bolo, a gente faz uma comida que ele gosta. Né? Hoje nós estamos comendo yakisoba, o yakisoba caseirão, porque é aniversário do Davi, nós estamos celebrando mais um ano que Deus deu para ele. Enfim, Gi, falei demais, mas é isso, queridas. Só deixar um convite aqui para as suas seguidoras, para as meninas que estão na live. Com certeza. Quem quiser entrar no meu clube, né, para participar dessas conversas, eu vou começar agora uma série sobre gestação, parto, as minhas 15 gestações, os meus 12 partos, como é que foi tudo isso para mim, na minha cabeça, né, os perrengues, as tribulação, né, como é que Deus me ajudou, como é que Deus colocou luz em tudo isso, né, para que eu tivesse um parto e o ano que vem eu estava ali de novo. Como é que pode, né? Da onde que vem isso? Não, vem da minha força? Não, mas vem da graça, da misericórdia e do amor de Deus comigo, né? Então, quem quiser, tem lá, pode me dar um alô no perfil para entrar para o meu clube. Não é assinatura mensal nem anual. Eu tenho um valor lá que é acesso vitalício. Você entra e fica lá até quando você quiser. Já coloquei coisa lá sobre desfraude, desmame, como é que eu lido com questões assim, tipo ciúmes, enfim, né? Como é que eu vivo? Eu estou procurando colocar lá no clube em forma de lives, tá bom? Gi, falei demais, obrigado pelo convite. Me chama sempre que você quiser, a gente se apruma aqui num horário e a gente conversa. Gi, eu que quero agradecer muito. Aliás, eu quero lançar uma hashtag. Hashtag Gi, a mãe do Brasil. Porque eu não tenho o Padre Paulo Ricardo, que é o pároco do Brasil. A Gi, mãe dos 13, é mãe do Brasil. É aquela mãezona que vai ensinar as outras mães com todo esse conhecimento. Olha como a leitura de um livro trouxe para a gente a formação dessa mulher. Olha que fruto, né? Um livro que ela leu, claro, outros mais, né? Mas como a leitura de um livro pode trazer essa transformação. Então, eu quero fazer também um convite, né, a todos vocês a conhecerem o meu perfil, é isso que eu tento trazer, é a questão de você estudar para poder se formar e amar os outros. Santo Agostinho fala isso, que a vida de estudos ela é para amar o outro. Se não for para isso, não tem sentido. Né? Então, quero convidar a todos que entrem no perfil da Gi também e que vão para o Clube da Gi para a gente formar essas mães fortes, mulheres fortes, determinadas a amar. Né? E que possam também vir caminhar comigo, porque o meu lema é esse, né? É eclesiástico que fala: nada é comparável a uma mulher bem instruída. Vide aí a Gi. Gi, infelizmente eu não sei se eu vou conseguir salvar essa live, porque a minha tela ficou
treta embaixo, eu vou tentar, Eu tá acho bom? que dá, Gi. Tenta, Mas tá a ótimo. gente, mas já valeu, assim, valeu muito. Todos que estiveram aqui, né? Foi uma experiência, sempre é uma experiência com a Gia, assim, inenarrável. Um grande beijo, fica com Deus, Um tudo de abraço. bom. Parabéns para o filhote. Se eu entendi bem, é aniversário dele hoje. Eu tenho, não, semana que vem eu tenho 2 aniversários agora em março. Dia 1º, tem Que Deus todo mês quase. abençoe. Que Deus Amém. abençoe. Amém. Tá bom? Gi, fica com Deus, Tá tá? bom. Um abraço, queridas. Rezem por mim. Beijo.